Já, desembargador, estamos ao vivo. Como? Já estamos ao vivo já. Não, aguardar o sinal aí, Sebastião, porque deu um problema aqui na minha conexão, mas eu creio que agora normalizou. Então pode permanecer ao vivo. Bom dia novamente, bom dia a todos. Nós registramos 9 horas, 8 minutos, justificamos essa passagem de minutos aí, que 9 horas rigor ao nosso horário regimental. Justificamos, portanto, em razão de problemas técnicos, ao menos aqui na minha área, onde resido. Creio que não tenha ocorrido com os demais. Então, temos o quórum estabelecido para essa sessão ordinária de julgamento de hoje. Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Presidirei, portanto, essa sessão. Composição da Câmara, pelo eminente desembargador João Mauro Bessa, desembargadora Carla Maria Santos do Reis, desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, e hoje a doutora Silvia Tuma, como representante do graduado órgão do Ministério Público. Sessão, portanto, de julgamento, realizada de acordo com a resolução número 10, 2020, 6 de abril, portanto, deste ano. Já temos o conhecimento que dá-se em razão do momento em que vivemos. Vale dizer, prevenção ao contágio desse vírus perverso. Então, temos pautado para a sessão de hoje 5 processos, incluindo 2 habeas corpus, um recurso de apelação, 2 processos envolvendo segredo de justiça, que aí, costumeiramente, remeteremos para o final, sem levarmos ao vivo, e 2 processos envolvendo leitura de acordo. Peço, portanto, ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Presidente, Peço dispensa. presidente, peço a dispensa da leitura da sessão anterior. Ao pedido de dispensa feito pelo eminente desembargador João Mauro Bessa, sem objeção. Então, passemos aos processos pautados na modalidade. Presidente, eu tenho leitura de acórdão. Leitura de acordo, nós remeteremos para o final, tendo em vista que, assim como são 2 processos em que envolvem Perfeito. segredo de justiça. Então, Perfeito. remeteremos para o final, quando desconectaremos do YouTube. Então, passemos aos processos na modalidade de julgamento em mesa. E o primeiro processo, ele é de minha relatoria. Desembargador Sabino, Pois não. o primeiro processo, o advogado está tentando logar no sistema. Se eu poderia inverter a ordem, porque o doutor Paulo Trindade, do item 2, já está na sala de espera. Pois Que é da não, pode relatoria ser. do senhor. Então, essa justificativa, questão de dificuldade para essa conexão, passaremos ao processo 2, que trata-se de uma ordem de habeas corpus também. É o habeas corpus 4002, 287, 79, 79, 2020, em que é impetrante o doutor Paulo José Pereira Trindade Júnior e o doutor Éder. O paciente é Caio Nogueira Ribeiro. Já está conectado, doutor Paulo Sebastião?
Bom dia, doutor Paulo, estamos ouvindo? Há um problema de áudio com o doutor Paulo Sebastião. Temos somente vídeo. Bom dia, Agora ele excelências. Bom Então, dia, doutor Paulo. bom dia, excelência. Como vai, Vossa Excelência? Eu estendo o meu bom dia também a todos que compõem esta vetusta Câmara Criminal do nosso Tribunal de Justiça do Amazonas. Bom dia a todos. Bom dia. Indaga, Vossa Excelência, se necessita do relatório da ordem de habeas corpus, dispensa. Excelência, como todos já devem estar inteirados do que se cerca este pleito defensivo, eu pediria a dispensa da leitura do relatório. Então, são 9h14. Vossa Excelência tem uns 15 minutos para a defesa oral. Com a palavra. Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos que compõem esta primeira Câmara Criminal, pessoas da mais irrepreensível conduta e exemplos de magistrados de primeiro grau que bem alçaram a condição de desembargadores do nosso juízo de segundo grau, que é o nosso Tribunal de Justiça. Então, somado os tempos de experiência de Vossas Excelências, não só de existência, como de trabalho judicante, dá mais de um século de saber jurídico somado nesta Câmara Criminal. E eu, como diz a canção de Gonzaguinha, na minha advocacia, aos 41 anos de idade, perto de Vossas Excelências, sou como a canção de Gonzaguinha, sou um eterno aprendiz. Mas, mesmo sendo um eterno aprendiz e garantindo o que a Constituição Federal me outorga, fazendo parte desse tripé que atua, mesmo com missões constitucionais diferenciadas, mas cada uma ao seu destemor, buscando alcançar a justiça, como é no nosso caso, e aqui visitando os autos, né, no pleito do jovem Caio. No pleito do jovem Caio, que é a razão de nós estarmos aqui pedindo a súplica pelo restaurar do jus libertatis e observando a regra máxima, que é o princípio das liberdades públicas, que a prisão ela é uma medida de exceção e não regra. E para ser suprimida a liberdade, a mais fecunda liberdade ambulatorial de um ser humano, devem ser observadas regras legais para tanto. E nós estamos a falar da vida de um jovem. Caio Nogueira Ribeiro é um jovem de bons antecedentes, primário, arrimo de família, um comerciante que hoje, nos tempos extraordinários de pandemia que nós estamos vivendo, podemos dar um novo nome para a palavra comerciante, que é um sobrevivente. Nesses tempos que agora estamos a caminhar para os ciclos do decreto governamental de retomada das atividades normais da nossa sociedade e de uma atividade que ficou bem flagelada com esses tempos de pandemia, que foi
à atividade comercial. E Caio é um comerciante. Ou seja, não é uma pessoa avesada ao crime. E não é, como diz o texto de Goffman, um preso institucional. Vossas Excelências estão todos os dias habilitadas a julgar, muitas das vezes, pedidos de pessoas que realmente representam um risco à garantia da ordem pública, como foi a decisão de primeiro grau que negou o direito da liberdade, o direito de responder o processo em liberdade de Caio, sobre a pecha de que ele representava um risco à garantia da ordem pública. Muitas das vezes acompanha o senso de justiça do nosso órgão judicante do Amazonas quando negam pedidos de pessoas que realmente, por ostentar maus antecedentes, de fato materializam esse risco, esse abalo à ordem pública, de que soltos poderão manter a sua vida, o seu estilo de vida e a sua cultura de criminalidade. Mas não é o caso do Caio. Caio é um jovem primário, de bons antecedentes. E aqui, Excelências, dentro da minha fala de sustentação oral, respeitando as inclinações de Vossas Excelências e as concepções de direito penal, seja o direito penal máximo, seja o garantismo penal, seja o direito penal mínimo, que Vossas Excelências defendem como estandartes de vossas inclinações e vossas decisões, mas respeitando o posicionamento de cada um de vós, é necessário ponderar, e aí promana daí o existir dos nossos tribunais, sejam eles de primeiro, segundo e terceiro graus, para justamente evitar essas distorções. Como tratar o Caio, que é o meu constituinte, o meu paciente, como um abalo à ordem pública, seguindo a decisão ora combatida respeitosamente pelo juízo de primeiro grau, se sequer materialmente o paciente não ostenta maus antecedentes ou ostenta em uma prática criminosa que represente efetivamente esse risco à sociedade. Daí o socorrer deste advogado subscritor de se socorrer desta augusta Corte de Justiça Estadual de segundo grau para reparar a tal distorção. E dizer a Vossas Excelências, categoricamente, respeitando o posicionamento do desembargador Sabino, ora desembargador relator, do presente remédio heróico, que é o nosso remédio de habeas corpus, que é o remédio útil para restaurar o jus libertatis do Caio, que, em que pese houver o relato do desembargador Sabino divergindo dessa liberdade, eu verifiquei, ao me debruçar sobre o estudo, do habeas corpus, de que há uma decisão deste Tribunal de Justiça, algumas decisões desse Tribunal de Justiça do Amazonas, que diz que o ostentar de bons antecedentes por si só não garantem a concessão da revogação da prisão preventiva ou até mesmo da ordem de habeas corpus. E eu verifiquei algumas doutrinas, algumas ementas de julgados do tribunal negando tais pedidos, jogando ao talante de que por si só não o fato da pessoa ostentar bons antecedentes por si só
não garantem a soltura ou a concessão da ordem de habeas corpus. Mas no nosso habeas corpus, nós colacionamos no próprio remédio de habeas corpus, e aí o sopesar dessa sustentação oral, materializando a poesia de Neruda, nestas breves palavras, nestes 15 minutos, eu quero exortar Vossas Excelências como quem pesca uma luz caída com paciência. A exortar de Vossas Excelências, humildemente e com respeito a essa corte, a possibilidade de um juízo de ponderação pela liberdade do Caio, considerando até o mediatismo que se cercou e que se impregnou da decisão de primeiro grau. Primeiro, estamos a falar de uma tentativa de homicídio do que o laudo, e aí levando em conta o princípio da ofensividade, da lesividade do direito penal, que é a lesão ao bem jurídico. Nós estamos falando no tribunal do júri da ameaça, da lesão, abalo à vida da vítima. E nós prestamos a defesa prévia, inclusive por a boa administração da justiça, fomos os primeiros a habilitar a defesa prévia, de que essa tentativa de homicídio, que está sendo tratada como uma tentativa de homicídio, qualificada, inclusive, não trata de um crime de lesão corporal, porque pelo laudo feito por um perito oficial, não houve nenhum abalo. Em nenhum momento a vítima sofreu o perigo de vida. Ou sequer se inseriu nas circunstâncias legais que compõem a lesão corporal grave ou gravíssima. Estamos a falar, e isso nós trabalhamos na matéria defensiva na corte, de primeiro grau, de que nós estamos falando de uma lesão corporal leve, não de uma tentativa de homicídio. E conseguimos isso em matéria defensiva, na nossa defesa prévia. Juntamente com a defesa prévia, pedimos a contracautela processual da revogação da prisão, que foi negada sobre esse talante, sobre esse frágil talante da garantia da ordem pública. Excelência, estamos falando de uma pessoa primária. E outra, acrescendo ainda mais esses tempos extraordinários de pandemia. Olha só, Excelência, nós estamos soltos, tomando todos os cuidados de higiene nas mãos, de máscaras, e ainda assim nós ainda temos pessoas contaminadas com o coronavírus. O que dizer de uma pessoa segregada num ambiente totalmente insalubre, num ambiente totalmente fechado, e sujeito a ser contaminado até mais facilmente do que nós, que estamos livres e que estamos observando as regras de isolamento social. Inclusive, a seguir obsequiosamente essa regra de isolamento social, que estamos a nos socorrer da modalidade da videoconferência para fazermos o julgamento virtual destes autos que costumeiramente costumamos fazer na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas. Só para mostrar a nossa precaução. O que dizer de uma pessoa que está segregada cautelamente, um jovem primário, de bons antecedentes, que está segregado cautelamente num ambiente insalubre e cercada de pessoas avezadas e efetivamente perigosas para a sociedade. Porque, normalmente, Vossas Excelências julgam pessoas que são as chamadas figuras carimbadas, que ostentam um currículo lattes de criminalidade, respondem a 5, 6, 8, 10 processos criminais, que não é o caso do Caio, que poderia muito bem responder o processo em liberdade com a imposição das medidas cautelares previstas no Regulamento Processual Penal. Então, Excelências, caminhando para o finalizar de minhas palavras,
que eu espero que tenham sido fundantes em vossas consciências, de que, observando, se por um minuto nós nos destituirmos de qualquer lei, mas seguirmos uma, que é o princípio da humanização da pena, nesses tempos de pandemia. Mesmo que a despeito se diga, e eu já ouvi posicionamento assim, não, mas está se observando as regras de que não está havendo visita aos presos e está se seguindo a regra de isolamento social. Já há estudos, e todos nós fomos estudiosos de escola dessa pandemia, de várias informações, sejam falsas ou verdadeiras, de que um ambiente fechado, tal como o presídio, é extremamente propício à propagação do vírus. Inclusive, houve registro de pessoas que foram contaminadas no cárcere. Então, eu peço só pesar de vossas excelências e cito aqui, por último, em minhas derradeiras palavras... Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir, doutor Paulo. Tá legal. E ao utilizar esse derradeiro minuto que me apega a essa decisão, longe está de ser uma decisão de impunidade, de ser uma decisão graciosa, e esta corte já decidiu favoravelmente, e aí isso está nas folhas 20 do nosso habeas corpus, em que pese a posição de austeridade de vossas excelências, esta corte já decidiu, pela concessão da ordem de habeas corpus, do HC de relatoria da desembargadora Carla Reis, no HC 0648-721-79 de 2019, um julgamento recente, inclusive, de 10 de outubro de 2019. A desembargadora Carla Reis foi pela concessão da ordem de habeas corpus e faz parte desta Câmara neste julgamento. E um outro sodalício que eu me socorro também é de um julgado de 2016, que também foi evidenciado a concessão da ordem de habeas corpus. Então, eu encerro minhas breves palavras, me valendo da lição do príncipe dos advogados, que é Rui Barbosa. Eu propugno na liberdade dos ofendidos, na liberdade do Caio, que está agora com a sua liberdade garroteada por uma exacerbada ficção da garantia da ordem pública. Então, eu me socorro, me propugno na liberdade dos ofendidos, a minha própria liberdade. Que vossas excelências, no juízo de ponderação que vossas excelências irão fazer, pugnem pela liberdade, a contar que a audiência dele está marcada para novembro. Nós estamos em junho. Ele ainda vai ficar meses com estrito cautelarmente, se o posicionamento de vossas excelências for denegatório, ele ainda vai ficar meses preso, por mais que diga da complexidade da causa, vai ficar meses ainda constrito para aguardar sua audiência preso, se poderia muito bem responder em liberdade com a imposição das medidas cautelares salutares e previstas no nosso ordenamento processual. Então, excelência, é como encerro, exortando a vossas excelências consciência, razoabilidade, proporcionalidade e, acima de tudo, que está maior do que todas as nossas instituições, que vossas excelências escolheram por essa carreira que agora estão, com o magistrado de segundo grau, que é a maior das instituições, que é a justiça, excelências. E assim encerro. Agradecendo Agradecemos a participação e colaboração de vossa excelência. Passo, portanto, ao voto da ordem impetrada. Então,
relembrando a questão, a ordem foi impetrada buscando anular uma decisão que manteve uma prisão preventiva e a pretensão, né, na sequência, é a liberdade provisória e ainda essa possibilidade de se conceder medidas cautelares diversas da prisão. Isso conforme prevê o Código de Processo Penal, mais precisamente, seu artigo 319. Ou ainda essa possibilidade de ser concedido a prisão domiciliar. E aqui busca-se, né, o previsto no artigo 318 do mesmo Código de Processo Penal. E eu digo em si no voto, só para efeito de confirmação, a prisão preventiva realmente foi decretada. Isso é consta dos autos. E a autoridade aqui apontada como coatora usou como fundamento de que a liberdade do paciente, que busca-se esses favores da lei, é uma ameaça, sim, efetiva à ordem pública e social. E diz, sua conduta simbolizou um risco de reiteração criminosa, principalmente pelo particular e anormal modo de execução do delito. Posto que, mesmo com a vítima inconsciente, e aqui vale dizer que nesta empreitada ele se encontrava com mais dois, que, aliás, aqui também busca-se esta extensão por entender-se cabível, e eu aproveito aqui, dou uma estancada no que foi o voto produzido e faço, como costumeiramente tenho feito, comentários fora do voto. E não é demais dizer que cada caso é um caso. Foi trazido aqui para a tribuna precedentes, decisões sobre a condução de membros desta Câmara, mas não é demais dizer, e é só comprovar, que cada caso é um caso. Então, estanquei aqui dizendo, permaneceram com a agressão, não se importando se a vítima em si pudesse vir a óbito. E aí fazer-se essa leitura de que a agressão que ali se praticou não poderia resultar no evento morte, eu gostaria também, principalmente aproveitando o momento que nós estamos vivendo em angústia, em busca de um antídoto ou algo que realmente debele de vez, o tão famigerado coronavírus, quem dera fosse dotado desta possibilidade, dessa capacidade de alcançar, de enxergar se alguém recebeu soco, pontapés, seja lá qual for a região do corpo, isso aí não poderia vir, estaria longe de levar a óbito. Então, retomando a questão, não se importando que esta pudesse vir a óbito. Agressão, embora estejamos em sede de habeas corpus, não podemos furtar. Exatamente insistir nesse ponto. O mundo passa por uma efervescência perversa e é claro que o nosso ordenamento jurídico tem o tempo que tem, o que já fez e poderá fazer. A lei é sempre a lei. Os benefícios que ela tem
Tolo é aquele que vai querer buscar ou pousar do justiceiro e não do julgador, cabeça serena, mente serena e aplicar. E para o caso aqui, existe esse ponto. Foram 3 pessoas agredindo uma só, embora estejamos em sede de habeas corpus, mas não podemos, né? Não estamos, portanto, aqui a decidir questão de fundo, mas não se pode deixar de se contrapor aos argumentos que se traz para a, então, liberdade de que o cidadão, o paciente, se está privado. Prossigo no voto, dizendo esta pudesse vir a óbito, fato que repercute a extrema gravidade ao ponto de propiciar reflexos negativos e traumáticos, o que, por via de consequência, recomenda o recolhimento do cárcere ou alcácer, a fim de proteger o meio social. E aí pode até se dizer, não, mas é porque provavelmente era desafeto, tinham lá suas diferenças e foram com acerto. Então, faz. Até aqui não se provou diferente que havia, respeitando, né, o tão nobre amigo do homem. Seriam 2 cachorros que estavam se digladiando, 3. Se eram 2 ou 3 jumentos, não, eram 3 seres humanos, aonde, para um, ficou em totalmente desigualdade, né, com a agressão que sofreu. Então, aqui, além da questão propriamente da tônica da liberdade, essa extensão de benefício, e aí traz essa alegação da ausência de requisitos que autorizem essa manutenção da prisão em si que foi decretada, e o voto traz o argumento de que prisão preventiva, já foi dito, repete, meio pelo qual procura-se evitar que o acusado, o paciente em si, pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, pois em liberdade terá oportunidade para prática delituosa. Novo comentário fora do voto, eu sou muito crente na questão de milagres, mas, pelo que foi visto, aquilo que foi relatado e foi objeto da prisão, e agora busca-se a liberdade, sou muito crente no milagre, sou muito crente em mudar de rumo. Para aqueles que têm religiosidade, a conversão em si. Mas eu creio que não seria assim um estado de dedo. Prossigo no verso dizendo, havendo prova da materialidade do crime e indício suficiente da autoria, a prisão cautelar pode ser decretada para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ação mais do que batida e rebatida, corriqueira, que nós muito bem conhecemos nesse lidar dia após dia. Então, digo que, presente, portanto, esses elementos, esses pressupostos estão e demonstra-se a ocorrência de um dos fundamentos que autorizam essa correta decretação. Aí o fato em si, de ser o impetrante, primário, possuidor de bons antecedentes, e, aliás, trouxe-se a figura que agora é a do sobrevivente, que é um comerciante. E, mais ainda, agregou-se tratar-se de um filho arrimo de família, foi dito na tribuna. Trabalha, possui residência fixa. Isso não impede a decretação, que não é demais para se alcançar. Que, aliás, a efervescência que vive no mundo, a perversidade, hoje em dia não escapa. Nenhum segmento da sociedade escapa. Vai do clero ao não clero, né, que o clero seja melhor. Então, que veja aí o que estampa no mundo afora, total inversão de valores. Então, o fato de alguém
possuir residência fixa, trabalhar, ser alguém que é arrimo de família, e arrimo de família não precisa muitas palavras, embora entenda às vezes diferente, os tratar às vezes de filho único confunde com arrimo de família, e é aquele que realmente garante a mantença em todos os aspectos, não só na questão material, econômica e financeira. Então, não prevalece esses atributos que são sempre invocados. Digo que, no caso dos autos, a magistrada que decretou a prisão para a garantia da ordem pública, ela fundamentou. A prisão está fundamentada e buscou-se aqui impor ou impedir que a questão da opinião pública, a mídia em si, não resta dúvida que as questões hoje em dia pouco se escapam. Mas o clamor em si, ele se fez e se faz ainda desse repercutir. Prosseguindo no voto, eu digo, assim presente o requisito e pressuposto da segregação cautelar, principalmente no que tange à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente no evento delituoso, imperioso se faz a manutenção da prisão provisória, não havendo se falar em violação de princípios constitucionais que são aí estampados, estabelecidos ou previstos. Então, com essas considerações, não vejo essa possibilidade de se aplicar as medidas cautelares de festa da prisão que está sendo postulada, medidas essas, como já foi dito antes, prevista na lei penal vigente, mais precisamente a lei 12.403 de 2011, que faço aqui a reprodução do artigo 282, deixo de fazer a leitura, porque operamos aí em ambiente virtual e está ao alcance e à disposição de todos os membros que estão participando desse julgamento. Prossigo dizendo que, do contexto dos elementos do processo, novamente, não vejo essa possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, mais precisamente, então, que foi transcrito, artigo 282, combinado com o 319. Deve-se, portanto, ser mantida essa custódia cautelar, pois, pela gravidade concreta do delito, em patente ofensa à ordem pública, a aplicação das medidas cautelares são insuficientes para assegurar essa ordem social, não se mostrando apta, portanto, a atingir a sua finalidade. Trago jurisprudência sobre o assunto, faço a colação, a leitura, de novo, deixo de fazer porque é desnecessária, e menciono, por fim, apenas a título informativo, que o processo em si ele está com o seu trâmite normal. A previsão, estou fazendo esse acréscimo no voto, de que projeta-se para novembro, ou já se encontra pautado ou designado, para novembro, o desenrolar ou continuar da situação em si, respeitando em todos os aspectos, o ser humano, mas a prática em si, e aí não é fazer pouco caso. É o fez por merecido, ou buscou exatamente uma situação que muitas vezes já criou-se essa cultura de que há as famosas brechas da lei, desculpa a expressão, as frouxidões. Para o caso aqui, correta a decisão, mantém-se em si, não é antecipar julgamento, mas o paciente
ele traz esses atributos de periculosidade. Então, segregar da sociedade em si é a medida que se impõe. Na parte que diz respeito que é a permanência desse paciente no sistema prisional, ele constitui esse risco de vir a contrair o então vírus. Aproveito para fazer duas colocações. Primeira, não tem como negar. Raríssimos são os ambientes prisionais em que não temos exatamente aquele ambiente que não é o mais indicado, mas outra situação. O problema não é jogar, pura e simplesmente, tudo para a sociedade ao mesmo tempo. Mas nunca se deu tanta atenção, aproveito aqui para fazer comentário fora do voto, quando estava em andamento, então, marcante ação penal que denominou-se o mensalão. Houve o apressamento de providenciar-se situações em que melhorasse o presídio, fizesse investimento, pois tudo serenou, tudo voltou ao normal. Existe um ambiente que não é exprimou, sem sombra de dúvida. Culpa de todos nós. Até que se diga diferente, questão primordial, retira-se da sociedade alguém para socializar, e não para converter em um elemento mais perigoso, o ser humano mais perigoso. Então, quando essa alegação de que há esse risco de contrair, e a menção que foi feita, aliás, não, a afirmação de que o ambiente fechado em si propicia, não temos dúvida. Só que estudos foram feitos, aqui também há o contraponto, ainda não se provou que a contaminação em si ela acontece por osmose, pelo pensamento. É de pessoa para pessoa. E, bom ou ruim, a Secretaria de Administração Penitenciária tem adotado as providências, onde um dos pontos é essa limitação de visita neste momento, já estamos aí na marca de 90 dias ou mais, tem se mostrado inteiramente positivo. Para quem não conhece, o sistema prisional do estado do Amazonas, capital, portanto, porta de entrada, aquilo que eram 14 dias, a partir do momento confirmado pandemia, hoje em dia estamos na marca de 27, ou seja, só se for, desculpa a expressão, muito azar de que tenha alguém que vá adentrar o sistema prisional, que esteja infectado e ali possa exatamente acontecer de pessoa para pessoa. 27 dias é a marca para que a porta de entrada, o centro de triagem, permaneça ali quem está entrando no sistema prisional e depois é guindado, seja lá para qual ala, seja lá para qual centro. Afora isso, só se for por osmose. Então, esse argumento não tem assim muito a aproveitar-se, porque exatamente a Secretaria tem tomado essa providência, embora haja uma pressão muito grande, mas tem se resistido. Então, aí o risco ou a presença desse elemento, o coronavírus, que resulta na patologia ou na doença Covid, que foi classificado 19, claro que existe. Mas, para essa ordem da escola, não vejo como acolher esse argumento. Então, uma outra situação que não foi comprovada, e aqui faço referência, o que é o teor, ou parte do que é a recomendação 62, que, embora particularmente criou-se uma confusão muito grande, porque passou a querer dar-se
interpretações inteiramente arbitrárias, absurdas, não há essa comprovação de que ele está agregado ou arrolado nesse grupo de risco que foi elencado pela a recomendação 62. E também aquilo que o Ministério da Saúde, embora as controvérsias que existam, recomenda. De saída, em princípio, as pessoas que com comorbidade, esses que são portadores, diabéticos, cardiopatas, trazendo também a questão do maior ou menor de 60 anos, pós-operado, portadores, soro positivo, HIV, tuberculose, insuficiência renal, enfim, não há comprovação. Então, em fechamento, há essa posição e esse cuidado das autoridades do sistema prisional, em conjunto com aquilo que são as práticas, os protocolos das autoridades sanitárias, e digo novamente, seria um caso para 1.000, ou quem sabe 1 milhão, nós temos essa chegada até os presídios do estado do Amazonas, capital, e que sai interior, se não por esse lado em que venha a ocorrer pessoa para pessoa. A barreira está feita, os cuidados estão feitos. Digo mais, atualmente não tenho como deixar de lado, estou à frente de uma coordenação que é monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, estou à frente da coordenação de um comitê que, embora com muita dificuldade, Comitê para Enfrentamento e Acompanhamento de Medidas, estamos trabalhando a todo custo e já conseguimos, bem recente, ações concretas da parte da Fundação de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, e ainda com perspectiva de Médicos Sem Fronteiras vir a prestar essa ajuda. E mais ainda, com uma perspectiva de que a própria Fiocruz entre nesse embate e combate ao então coronavírus. Concluo, portanto, com o entendimento, tal qual foi dito, de que as questões trazidas, tal qual os elementos, bons antecedentes, residência fixa, comerciante, que é o sobrevivente, o filho, é o arrimo de família, enfim, tudo mais, não tem como mudar o quadro daqui do que foi e é a prática do paciente. Volto novamente à brutalidade que foi empreitada com 3. E o fato de ter sido concedido liberdade provisória para 2, entendimento do direito de primeiro grau, cada situação é uma situação, mas não repetiu também. Então, com amparo naquilo, e mesmo linha de entendimento, que foi o entendimento graduado ministerial, confirma o conhecimento da ordem impetrada, mas denego essa ordem, por exatamente não vislumbrar nenhuma ilegalidade no que trata e é a decisão que ocorreu e foi mantida pelo juiz. É nesse sentido o voto que trago a apreciação dos demais membros da Corte. O processo em si já mereceu o voto eletrônico do desembargador Carlos, desembargador Hamilton. Resta o desembargador Mauro se pronunciar. Pois não, presidente. Como se sabe, para a decretação da prisão preventiva são suficientes a prova do crime e indício suficiente de autoria, mormente quando demonstrada motivadamente a sua necessidade como forma de garantia da ordem pública,
a fim de resguardar o meio social. Com relação à questão trazida pelo eminente causídico, Dr. Paulo José Pereira Trindade Júnior, relativa à Covid-19, recentemente o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, denegou habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, cuja decisão seguiu a linha de entendimento adotada pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, disse o eminente ministro, abro aspas, o temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade. A liberação do regime fechado deve se dar por meio de decisão do juiz da vara de execuções criminais, após as informações da unidade prisional e avaliação das peculiaridades de cada caso, com respaldo, inclusive, de opinião médica, afirmou o ilustre ministro. Por certo que esta Câmara Criminal tem entendido que, eventualmente, pode até conceder o habeas corpus de ofício. No entanto, há necessidade desta prova ser pré-constituída, porque nós estamos em sede de habeas corpus. Presidente, com essas pequenas considerações, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência pela denegação do habeas corpus. Desembargador Mauro, então, proclamo o resultado do julgamento em votação unânime, ordem denegada. Passemos ao segundo processo, pautado, que trata-se também de uma ordem de habeas corpus. Trata-se do habeas corpus 4002, 265, 21, 2020. Origem, segundo Tribunal do Júri, petrante ao doutor Helder Bastos, em favor de Gabriel Eduardo Silva Machado, em favor de Pedro Henrique Damasceno Santos. Se encontra incluído na sala, Sebastião? Ele está entrando, desembargador. Encontra incluído na sala, Sebastião? Bom dia, Excelência. Bom dia. Bom dia, Excelências. Ele está entrando, desembargador. Já temos aqui áudio e vídeo. Perfeito. Deixa eu só pausar aqui o vídeo que estava acompanhando pelo YouTube e já começamos. Agradeço. Então, já publicitei o habeas corpus em si, doutor Helder. Indago se Vossa Excelência necessita da leitura do relatório ou dispensa. Não, Excelência, pode ser dispensado. Então, são 10 horas e 2 minutos. Vossa Excelência tem esse 4 horas, 15 minutos, portanto, para a defesa oral. Inicialmente, reitero os cumprimentos a todos os desembargadores presentes, reitero o bom dia, e inicialmente passo a tecer algumas considerações antes de adentrar ao mérito objeto desse habeas corpus, do remédio heróico. Inicialmente, há de se ressaltar que a prisão preventiva é fruto de representação pela autoridade policial na data de 2 de março de 2020, conforme as folhas 96 e 101 dos autos. Trata-se de fato ocorrido durante o carnaval, é uma briga de carnaval, ocorrida em 24 de fevereiro de 2020, onde o paciente envolveu-se em uma briga com outros presentes e passaram a desferir socos na vítima. Em razão disso, em razão da representação, o cumprimento da prisão foi efetivado em 7 de março de 2020,
conforme folhas 115 e 119, excelências. Então, há de se esclarecer que o réu permanece preso já há mais de 90 dias, exatamente há 98 dias. E consta previsão de audiência tão somente para agosto, ou seja, daqui a mais 60 dias. Então, há de se ressaltar que o réu possivelmente permanecerá preso, se não concedida a presente ordem, durante 150 dias até a audiência de instrução de julgamento, onde será ali tomadas todas as considerações inerentes ao próprio processo penal. O presente habeas corpus ele visa combater possível ilegalidade dentro da ausência de fundamentação da decisão de primeira instância. Então, o magistrado de primeira instância, ele tão somente fundamentou, ou possivelmente tentou fundamentar a decisão em fatos abstratos, em 3 breves parágrafos que merecem até breve atenção dos senhores, no qual passo rapidamente a leitura. Disse o magistrado que, por meio dos elementos probatórios até aqui colhidos, quais sejam o inquérito policial, depoimentos das testemunhas diretas e indiretas, das vítimas da denúncia ministerial, que os acusados encontram-se presos em razão da sólida presença dos indícios de autoria e materialidade. Deste modo, compreendo motivos suficientes para manter o decreto constritivo. O magistrado foi mais além. Afirma que a austeridade do crime e as circunstâncias do fato, consubstanciado pelo modus operandi da conduta de todos os réus, que possivelmente atentaram contra a vida da vítima ao efetuarem conjuntamente ação de agressão bárbara, vários golpes contra a pessoa indefesa. Há de se reconhecer evidente periculosidade, sendo necessário, assim, em prol da tranquilidade social, a segregação provisória. Por conveniente, ainda ajustou precedente do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese é de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias em crime grave, são indicativos como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada afronta às regras elementares de bom convívio social. Então, assim, em breves 3 parágrafos, tentou o magistrado, ainda que de forma abstrata, tecer breves comentários, e tão somente isso, quanto à segregação cautelar. Ou seja, não indicou nenhum elemento específico de prova dentro dos autos, ainda tão somente limitou-se à demonstração de inquérito, à menção tão somente de pontas feitas e já incluídas dentro do processo. Então, trata-se de decisão clara, de fundamentação abstrata e ainda de uma possível repercussão social do fato. Entretanto, não há registro algum nos autos relacionado a isso. Não há nenhuma prova de que há uma comoção social no caso. Não há nenhuma reportagem, nem outro meio insidioso relacionado a isso. Então, no mérito, começamos a destacar o disposto aqui, o que humildemente trago aos senhores. O meu objetivo não é ensiná-los, mas tão somente aprender e relembrá-los dos objetos que os senhores já conhecem, quanto ao artigo 315 do Código de Processo Penal, que trata justamente que a decisão sempre será motivada. Então, é dever do juiz motivar suas decisões. E a motivação específica seria, ao mínimo, apontar onde constam tais elementos, e não tão somente fazê-las de forma abstrata. Não tão somente dizer que estou mantendo a prisão porque eu vi a denúncia, porque eu vi o inquérito, ou isso ou aquilo. Nesse sentido, a Lei 13.964 de 2019, recentíssima, que é também de entendimento dos senhores, ela traz o parágrafo 1º do artigo 315, afirmando que o juiz deverá indicar concretamente sobre os fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Ora, excelências, a prisão foi efetuada em 7 de março de 2020, foi o período pré-carnavalesco. À época, se justificava, de fato, a segregação cautelar, tendo em vista que tratava-se de um episódio que ocorreu-se num bloco de carnaval e que aquele era o momento social, era até antes da pandemia. Havia-se notícia da pandemia, mas não tinha-se um registro específico no Brasil ainda. Então, antes mesmo dessa questão,
era possível, esse era o momento social daquela época. Entretanto, hoje, dia 15 de junho de 2020, né, passados esses 98 dias, é um novo momento. Então, não persiste mais hoje os motivos pelo qual mantiveram a segregação cautelar. Então, até faço uma breve observação de que quem somos hoje não somos mais quem éramos ontem. O desembargador Sabino de hoje não é o desembargador Sabino do Carnaval, de fevereiro, de março. O desembargador Milton de hoje não é mais o desembargador de março, de fevereiro. O desembargador Mauro Bessa não é mais o desembargador de fevereiro. As pessoas que somos hoje já não somos, e os fatos também que nos acompanham já não são mais os mesmos. Então, quanto à decisão combatida, inicialmente cabe dizer que foram 3 breves parágrafos relacionados ao feito, ao caso concreto, onde há uma fundamentação abstrata, bem como inexiste prova concreta da repercussão social do fato, apenas uma breve menção, sem apontar qualquer elemento dentro do processo, assim como até a própria fundamentação de que há necessidade de segregação cautelar, vista a garantir a ordem pública. Sendo assim, apesar de presentes indícios suficientes de autoria e a materialidade que fazemos observação de que constata-se na realidade, nas folhas 72, 76, 85 e 87, que são os laudos, de que trata-se tão somente de lesão corporal leve. Esse fato deverá, a toda sorte e a título de argumentação, influenciar posteriormente até na sentença que virá dessa primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, podendo ser desclassificada a conduta, o que não merece atenção neste momento, por não se adentrar no mérito da causa, mas faz-se necessário argumentar nesse sentido. Portanto, não se trata, ante a prova colacionada aqui neste habeas corpus, de uma violência absurda, e também não se trata de uma hipótese de linchamento. Então, diante da própria leitura constitucional do artigo 315, aliados também aos preceitos fundamentais, deve ser rechaçados eventuais considerações genéricas quanto à gravidade em abstrato do delito. De igual forma, o parecer da Procuradoria da Justiça, as folhas 161 e 169, ele traz recortes do processo fundamentando a decisão. Então, assim, é claro que não é o trabalho do Ministério Público fundamentar a decisão pelo juízo, mas tão somente trazer os argumentos necessários que entenda ser razoável. Então, se o Ministério Público teve a capacidade de conseguir fazê-lo, que não se espera de menos dos nossos fiscalizadores, por que o juiz não o fez na sentença de primeira instância? E é isso que aqui se combate. O parecer ministerial, ele trouxe recortes da denúncia, ele trouxe recortes do depoimento das vítimas, trouxe uma série de elementos que poderiam ali subsidiar ou ainda indicar o fundamento da decisão. Mas só que o que se combate não é isso nesse momento. O que se combate é justamente a ausência de fundamentação específica e concreta no caso em comento. Há ainda de se ressaltar, a Vossas Excelências, dessa nulidade na decisão, não cabendo, é claro, a grosso modo, ao tribunal fundamentar ou suprir a decisão que foi constatada anteriormente. Então, nesse sentido, nós temos os julgados do STJ, especificamente os HCs 436.759 e o 441.590, onde tese firmada de que há impossibilidade da Corte de Origem suprir a carência da motivação de decisão com finalidade de deslegitimá-la. Então, não se trata do tribunal tentar fundamentar a decisão de primeiro pleito, nem do Ministério Público fazê-lo, mas estão de reconhecer a ausência da fundamentação específica e concreta nos fatos. É claro que as decisões superiores elas devem ser observadas em privilégio ao próprio sistema de precedentes, agora aplicado no processo penal, e ao próprio stare decisis, onde os senhores, apesar do livre convencimento, têm suas decisões basiladas e fundamentadas de acordo com os precedentes dos tribunais superiores. Então, faz-se necessário adentrar e se posicionar diante desses indicativos, né?
Ademais, ainda há presença, agora renovada por mais 90 dias, da recomendação número 62/2020 do CNJ. Aqui não se busca uma escusa e nem um buraco na lei para que se possa garantir a liberdade de trocentos milhões de réus. Não, muito pelo contrário. Aqui se busca um direito subjetivo à liberdade relacionado justamente à possibilidade do magistrado ele rever suas decisões, tanto com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, quanto o artigo 4º, inciso 1, a linha C, da própria recomendação número 62 do CNJ, onde recomenda-se a reavaliação das prisões provisórias dos termos do artigo 316. Então, Excelência, faz-se necessário reanalisar se hoje, se os motivos que decretaram a prisão em fevereiro, assim com base na analogia de quem somos hoje, dos fatos que nos perseguem hoje, são necessários e suficientes para hoje, numa época que está fora do período de carnaval, é uma época em que a sociedade vive restrita às regras agora da pandemia, onde a sociedade virou de ponta cabeça, se ainda é necessária a segregação cautelar do réu. Então, assim, ante a tudo isso, nós fechamos a nossa sustentação oral com esses 5 pontos. Primeiro, a violação ao artigo 315, especificamente ao seu parágrafo 1º do Código de Processo Penal, a ausência de fundamentos concretos do artigo 312, no que diz respeito à ordem pública, a impossibilidade do Tribunal Superior fundamentar ou suprir a falta de fundamentação da decisão de primeira instância, com base nos precedentes do STJ e a aplicação do sistema de precedentes esterilizários no Brasil, e também a necessidade de seguir a recomendação número 62 do CNJ. Então, por fim, para limitar a sustentação oral, ainda de praxe, relembrando que o réu possui bons antecedentes, é primário, tem residência fixa, tinha um emprego fixo à época, foi demitido, mas há também a possibilidade de novamente admiti-lo quando sair, requer-se ainda a concessão da ordem para cessar imediatamente o constrangimento ilegal sofrido com consequente liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares. Sugere-se ainda, até mesmo a mais gravosa das medidas cautelares, qual seja o monitoramento eletrônico, sendo que não seria, de longe, aí a opção, digamos assim, menos favorável, até porque estar em medida diversa da prisão não deixa de ser uma medida também de controle das atividades do paciente. Então, assim, tendo em vista que não há risco à ordem pública, não há risco à instrução processual ou risco a qualquer outro meio do processo, tendo em vista essas ponderações, esses 5 argumentos aqui debatidos, requer-se a concessão da ordem, motivo pelo qual eu agradeço e encerro aqui a sustentação oral. Agradecemos também a colaboração, participação de Vossa Excelência. Passo ao voto, portanto. E inicio me atendo exatamente no item 02.2 do voto que foi elaborado, que tem essa redação. Os impetrantes alegam que a decisão não tem fundamentação legal para o cerceamento de liberdade, vez que o juiz Acor não observou o caráter excepcional da medida constritiva, mas no crime em si, cujo resultado foi só escoriações. Que a decisão se baseou na suposta periculosidade do agente e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Questões pessoais já não é aproveitando-se, ao mesmo tempo aproveitando o julgamento anterior, e o que é o entendimento atualmente, tanto do STJ como do STF, vários tribunais da nossa federação, e aqui utilizei o argumento e repito cada
caso é um caso. Então, a questão dos elementos, ou condições pessoais e favoráveis. Iniciei por essa parte porque e aqui argumentos e comentários não estão embutidos no voto, mas novamente depara-se com exatamente a efervescência que o mundo passa, o ser humano, que se diz humano, por ser dotado de pensamento, consciência, vontade, enfim, embarca, desculpa a expressão, deságua numa situação dessa. Claro que foi escrito, não foi a narrativa em si, o fato em si, a história em si, foi trazida de conformidade com aquilo que é a pretensão em defesa do paciente. E qual foi o motivo ali que foi, vamos usar a expressão, o pivô, o estopim? Exatamente você defender. Então, não é o lavar, enxaguar, é a moral com sangue. Mas qual foi o estupim aqui? Não é nem necessário repetir. Conflito surgido, claro, na festa de carnaval, os ânimos aí acirrados, a euforia, mas o certo é que lá esse ser humano, que até certo ponto não é tão humano, ele distanciou-se, que está escrito aqui, o que é que aconteceu. E aí traz-se o argumento. O juiz ele não levou em conta, ele não observou o caráter excepcional da medida que fez a construção, mas sim o crime em si. Ou seja, tanto faz, né? Qual era o quanto, né, pesava ou quanto valia aquele que se ensaiou, ou flertou, ou tentou dar uma de conquistador para a dama, a jovem, que se fazia acompanhar, ter ou não compromisso com os que se envolveram nessa situação. Comentários aqui, fora do voto, porque é a realidade aqui estampada. A história foi trazida nesse sentido, que nós não podemos, digo novamente, distanciar, deixar de fazer comentários, fazer exatamente essas comparações, cotejar em si, se realmente havia razão para tal, embora estejamos aqui, digo novamente, em sede de uma medida que temos que repetir, extremamente estreita, portanto, para resolver questões outras, mas não podemos deixar em aberto aquilo que se traz como argumento. Então, as questões que envolvem a situação favorável, nós já mencionamos de saída, que elas, por si só, elas realmente não podem neutralizar, elas não podem inibir em si a decretação de uma prisão preventiva e a sua respectiva manutenção. Volto a fazer comentário fora do voto. Esta é a menor dúvida. Está aí o mundo ponta cabeça e nós, seres humanos, fizemos por merecer. Agora lamoria-se. E todo esse clamor, todo esse preocupar, luta contra o inimigo invisível, mas essa ideia de querer exatamente suplantar, é melhor do que o outro, e tratar-se
sempre como somente importante uma agressão. É claro, a euforia existia, mas até ali não tinha acontecido. E ainda que fosse, não é exagero, um puxão de cabelo ou um beliscão trata-se e tratava-se de uma agressão. Se existe exatamente esse divisor de situações, que até certo ponto não era necessário ter leis e mais leis, normas e mais normas, para colocar sob controle um ser que se diz humano, que se diz ser pessoa. Então, a detenção em si, o observador, esses atributos pessoais favoráveis, não, por si só, ele não tem essa capacidade, esse condão de evitar. E não somos nós que dizemos integrantes da primeira Câmara Criminal, nem da segunda. Os próprios tribunais superiores, como já mencionamos e repetimos. E é nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça decide constantemente presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo, emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar. Notadamente, se há nos autos elementos suficientes a justificar essa segregação. E, no caso aqui, não tem como se diga diferente. Trago decisões nesse sentido, fiz a colação, deixo de fazer a leitura, assim como o que é o teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, no qual está assentada a decisão que se diz que não tem fundamentação. Só para reforçar, com a leitura das decisões que trouxe, vê-se aqui, enxerga-se que a prisão preventiva foi decretada e, ora, se combate, ela foi, para efeito, justificando, portanto, garantia da ordem pública em razão ou em face da materialidade e esses indícios de autoria. Digo ainda no voto, é importante destacar que todos os argumentos que foram apresentados, eles foram levados à apreciação do juízo de primeiro grau e ali devidamente analisados e resolvidos. Afora isso, com a análise que se fez, e aqui repete-se, nesse caderno processual eletrônico, em especial a decisão que manteve a segregação, o magistrado destacou um modo de operar, um modus operandi do paciente na empreitada delituosa, que aqui é trazida, que resultou apenas em lesões corporais. Novamente, subestimando-se o que equivale em termos de o que está externo, o que está interno, e o desdobramento e as consequências, os efeitos colaterais que poderão e puderam advir. E sigo dizendo, sobre essa questão, há precedentes, novamente, Superior Tribunal de Justiça, no sentido de considerar o modo operante, o modo do paciente na prática do delito, para manter exatamente essa segregação cautelar. Novamente, colação de decisão nesse sentido, sem a leitura, porque, diga-se, o ambiente aqui é virtual e está à disposição de quem está participando do julgamento. Prossigo, já em fechamento, digo assim, não há de se falar em ausência de fundamentação da decisão do juiz acorda. Tampouco falta de motivos para a manutenção da prisão preventiva, pois presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além da materialidade e fortes indícios de autoria, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. E com essas razões,
estou em consonância com a aparição graduada ministerial e denego a ordem impetrada. É nesse sentido que voto. Processo também que já mereceu voto eletrônico. Desembargador Acácio, desembargador Hamilton, indago desembargador Mauro como voto. Presidente, é interessante só ressaltar que, além do paciente, Paulo Henrique, também participaram da conduta delitiva Aldair Lucas Gonçalves dos Santos, Caio Nogueira Ribeiro e Bruno Luan Oliveira Vasques. Inclusive, todos eles denunciados às folhas 59. Aliás, desculpe, todos eles já denunciados, né? Conforme consta dos autos. Presidente, eu entendo que não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, já que a decisão que decretou a prisão cautelar do mesmo, diverso do que alega o eminente causídico, está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ainda que de forma sucinta, principalmente pautada na garantia da ordem pública, revelados pelos fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, que seriam, inclusive, extraídas do interrogatório do próprio réu, ora paciente. Ele próprio admite ter se excedido durante as agressões, ele mais os 3 contra a vítima. Ele admite ter se excedido durante as agressões contra a vítima. Aí sim, as folhas 59. Desferiu, depois da vítima estar quase desacordada, né, ao chão, ele, paciente, desferiu o último chute na cabeça da vítima. Presidente, materialidade, indícios de autoria, entendo presente os requisitos do artigo 312 e também estou denegando, acompanhando o voto de Vossa Excelência. Proclamo, então, o resultado do julgamento em votação unânime, ordem conhecida e denegada. Então, com isso, nós concluímos os processos na modalidade mesa e passaremos agora aos processos que estão sob segredo de justiça e, portanto, solicito da técnica que faça essa desconexão da transmissão ao vivo para iniciarmos os julgamentos que envolvem segredo de justiça.